Estados Unidos, século XIX, expansão é aquilo que vai aparecer na questão número 55, certo? Sobre um tal de Destino Manifesto. Vem comigo e vamos resolver a mais essa questão aqui no canal. Antes de mais nada, se puder, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, comenta, curte, tudo isso para que a gente possa cada vez mais chegar a alunos que gostam de história ou querem fazer vestibular, assim como você. Tranquilo? Vambora! Pessoas presentes no movimentos religiosos, com a ideia de que existem povos escolhidos e abençoados por Deus, passariam a povoar o imaginário coletivo da nação que se acreditava eleita para um destino glorioso. A fé nas instituições livres e democráticas também se intensificava. A partir disso, desenvolveu-se a ideia de destino manifesto. Seria uma missão espalhar a concepção de sociedade norte-americana para regiões vistas como carentes e necessitadas de ajuda. Beleza? O que o Enem quer que você faça? Olha aqui, vem comigo, ó. Aqui, vamos embora, ó. O projeto de posicionamento geopolítico exposto no texto fundamentava-se na articulação entre, letra A, fomento à expansão territorial e avanço da acumulação capitalista. Letra B, apelo a lideranças carismáticas e adoção de diplomacia isolacionista. Letra D, privatização da instrução pública e ampliação do ensino confessional. Letra D, construção do monolitismo partidário e abandono do legislativo bicameral. E letra E, contenção da indústria de defesa e promoção do internacionalismo pacifista. Beleza? Vamos lá, que a questão é tranquila, vamos olhar para ela com carinho. Primeira ideia básica é, eu quero fazer qual é o posicionamento geopolítico que está exposto no texto. Então tem algumas coisas chaves aqui. Primeiro, eu estou falando de destino manifesto. E aí ele vai me dizer o que é o destino manifesto. Aqui, ó. Seria uma missão espalhar a concepção de sociedade, beleza, norte-americana para regiões vistas como carentes e necessitadas de ajuda. Então essa é a ideia do tal do destino manifesto. Quer anotar aqui pra gente, ó, a ideia de que existem povos, certo, escolhidos por Deus e abençoados pelo mesmo, por Deus, tá? Que tem como objetivo, então, povoar o imaginário coletivo da nação que se acreditava eleita para um destino glorioso, tá? Então você junta esses dois elementos aqui, você consolida o que eu vou entender por destino manifesto, beleza? E vamos conceituar isso aqui. Eu tô falando do século XIX, beleza? O destino manifesto, ele faz parte do processo de expansão do território norte-americano, ou que eu vou chamar de marcha pro oeste. Vamos lembrar do seguinte, olha só. Quando você tem a independência das 13 colônias, lá no final do século XVIII, certo? Lá em 1776, você tem, na verdade, as 13 colônias que vão formar os Estados Unidos da América, como aquela faixa litorânea que você tem ali de cara pro Atlântico, beleza? Ao longo do processo, você começa a ideia de você expandir em direção ao Pacífico. Basicamente para quê? Ampliar mercado consumidor, lembra? Saindo pelo Pacífico, você chega mais fácil para fazer comércio com a Ásia. Isso vai gerar, inclusive, uma certa concorrência com o Japão, que vai me explicar lá na Segunda Guerra Mundial, a treta Japão-Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a busca por matéria-prima, a busca pela corrida do ouro, a chamada marcha para o oeste. Só que nós temos um problema que é o seguinte, olha só. Esses territórios para dentro do que vai se tornar os Estados Unidos, tem dono, certo? Eu tenho áreas ali que pertencem a potências estrangeiras, como a Espanha, como a França, como a Rússia, certo? Nesse caso, basicamente a situação norte-americana é uma só. Eu compro os territórios. Porém, eu tenho áreas naquela região que pertencem a indígenas ou ao México. Nesse caso, na maioria das vezes, o que você vai fazer? Você vai conquistar. No bom português, tomar na mão grande. E você vai justificar essa ideia de que você estava levando a esses povos indígenas e mexicanos, vistos como atrasados, a ideia de um desenvolvimento. É quase como se fosse a tal da missão civilizatória que você usa para explicar o imperialismo europeu. No caso aqui, você transforma isso em destino manifesto, que é o que fala ali, né? Ou seja, uma sociedade escolhida por Deus para levar a seu tipo de sociedade para regiões vistas como carentes e que necessitavam de ajuda. Essa é a chamada marcha para o oeste, baseado, legitimado numa ideia de destino manifesto, que tem muito a ver com a expansão interna, de dentro para dentro, ou seja, do leste para o oeste, beleza? Se você pensasse, por exemplo, na questão externa, certo? Essa é a lógica dos americanos colocarem ali os tentáculos pelo continente como um todo,
falaremos de outra coisa. Falaremos de doutrina Monroe e de corolário Roosevelt ou Big Stick, certo? Que vai inclusive levar os americanos a apoiar a independência de Cuba em troca da chamada Emenda Platt, que vai dar uma treta lá em frente na Revolução Cubana. Mas sem muitas delongas, vamos à ideia do que a questão está dizendo. Ela fala para você de qual é o tal do posicionamento geopolítico exposto no texto. O texto fala basicamente dessa ideia dos Estados Unidos estarem expandindo fronteiras, levando sua sociedade, sua cultura para outros lugares que eles enxergam como carentes ou que precisam da ajuda. Então a expansão territorial, destino manifesto. Expande-se para quê? Para poder conseguir mercado consumidor, matéria-prima, certo? E ouro, metais preciosos. E aí, olha as opções. Letra A, fomenta a expansão territorial e avanço da acumulação capitalista. Pronto, matamos a questão. É exatamente aqui, ó, do que ele está dizendo. Se o destino manifesto é a ideia de você expandir o seu território, e eu digo para você que você expande o território em busca de matéria-prima, mercado consumidor e metais preciosos, eu estou avançando com a minha acumulação capitalista, século XIX, segunda Revolução Industrial, está vindo aí pesada ou está rolando em paralelo a essa marcha pro oeste. Tranquilo? A B falha pela alianças carismáticas e diplomacia isolacionista. Não tem nada disso de você se isolar. Muito pelo contrário, eu quero expandir ali meus territórios, expandir a minha influência. A C, privatização da instrução pública e ampliação do ensino confessional, seria o ensino religioso, não tem relação com isso. Letra D, construção de um monolitismo partidário, também não, você não tem um monolitismo partidário e muito menos um abandono do legislativo bicameral. E a letra E, contenção da indústria de defesa e promoção do internacionalismo pacifista. Não, tá? Essa dominação não vai ser nem um pouco pacífica quando você fala de México e indígenas, por exemplo, que você vai dizimar os índios norte-americanos ao longo dessa conquista. Se você gosta de filme, Dança com Lobos é o filme que você vai entender um pouquinho disso que eu tô dizendo. Tranquilo? Mais uma questão feita, espero que tenha gostado. Comenta aí, é importante pra gente, ver se ajudou, não ajudou. Vamos seguir cada vez mais fazendo mais questões, ajudando mais alunos pra gente poder bombar. Beleza? Abraço e até o próximo vídeo.